Olá, e que alegria ter você por aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos conversar sobre a inteligência artificial, mas aplicada ao mercado financeiro, entendendo os tipos de IAs que nós temos e as suas ferramentas. Então, a ideia central dessa aula é te apresentar as principais ferramentas. Exatamente nesse minuto em que eu estou conversando, já devem estar sendo criadas mais dezenas, centenas de IAs por aí. Mas, enfim, a ideia é te apresentar aquelas principais, as mais conhecidas, como usar um pouquinho cada uma delas e te dá cada vez mais insumos para melhorar o seu dia a dia, te dar mais qualidade de vida, economizar tempo e assim por diante. Então, esse vai ser o tema da nossa aula. Vamos conhecer um pouco mais das IAs que tem por aí. E, antes de mais nada, eu preciso me apresentar para você saber quem está aqui por trás. Eu sou o professor Renan Matos, tenho aí mais de 15 anos de mercado financeiro. Hoje, como professor, junto com o querido Edgar Abreu, isso em certificações financeiras, MBAs e cursos livres. Então, todas as certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, PQO, tudo isso aqui eu tenho como certificação também. Tenho algumas formações acadêmicas e faço alguns trabalhos voluntários também. Enfim, também gosto de tocar alguns instrumentos, mas aqui é só um breve currículo para você saber quem está aqui conversando contigo. Muito bem, e aqui estão as minhas redes sociais. Caso você queira seguir, vai ser um prazer, tá bom? Boa, vamos lá. Vamos começar para o que interessa? Vamos falar então aqui, ó, sobre o conceito de inteligência artificial. Fica tranquilo, fica tranquila que a ideia não é a gente ficar trazendo conceito. Eu vou trazer alguns conceitos para introduzir um certo assunto, depois a gente vai para a prática. Mas veja, o que é uma inteligência artificial? Nada mais é do que a capacidade de sistemas realizarem tarefas complexas que exigem inteligência humana. Então, no final do dia, uma inteligência artificial ela não é uma inteligência humana, mas é uma inteligência que entende uma linguagem natural humana e que vai executar tarefas tal como um ser humano. Olha que loucura. Então, eu posso pegar a inteligência artificial, aplicar isso numa robótica ou num sistema. O que nós vamos focar aqui vai ser através de plataformas, através de sites. Então, a inteligência artificial que todo mundo fala por aí, né, que fala tanto de IA, de IA, de IA, mas nada mais é do que um site. Você vai entrar lá e você vai conversar, montar a sua estrutura. Mas não deixa de ser um site lá que você vai entrar, montar a sua estrutura e depois conectar isso com outras coisas, ok? Boa. A inteligência artificial, ela pode, então, interpretar dados. Então, fazer interpretação de dados. Eu posso mandar uma imagem, posso mandar um gráfico, posso mandar um texto, um artigo, ela vai pegar tudo aquilo ali e vai interpretar. Passado, presente, futuro, entender tendências, né? Vai tudo isso aqui. Ela vai aprender. Então, a inteligência artificial, ela aprende com tudo aquilo que a gente escreve. Conforme o tempo passa, mais ela vai aprendendo, se adaptando e trazendo informações cada vez mais interessantes. E, por fim, ela também vai tomar decisão. Então, a gente pode chegar num nível onde a tomada de decisão é da própria inteligência artificial. Eu não preciso mais mandar nela. Ela faz sozinha. Eu preciso dar uma instrução inicial e, dali em diante, ela faz todo o processo sozinha. Então, por isso que a inteligência artificial ela é tão importante, porque ela vai cada vez mais tirar da nossa mão aqueles processos repetitivos, aquilo que a gente faz cotidianamente e que dá para passar para um assistente. E é essa imagem que eu quero que você tenha na cabeça. A IA, então, de uma forma mais central, ela vai automatizar processos, ou seja, você tem lá um processo onde todos os dias você tem que mandar um e-mail para 20 clientes. Aí você tem que escrever o e-mail, corrigir os erros de português, aí você vai ter que selecionar o e-mail de cada cliente, colocar lá na caixa de entrada lá e enviar para cada um dos 20, copiar, colar, fazer todo esse processo. Depois que você enviar, você vai ter que responder aquele e-mail que retornou. E o que que a IA pode fazer? Tudo isso aqui é automático. Então ela vai pegar, construir o texto, já corrigido em português, enviar o e-mail, aguardar a resposta. Tudo automático. Através, talvez, somente de uma lista, de uma planilha com os e-mails lá. Então, muito simples, muito mais rápido, já economiza, sei lá, 10 minutos ali de um dia. Então, esse é um exemplo inicial de como a IA pode funcionar. Muito bem, então ganho de eficiência operacional. O que mais que ela vai fazer? Ela vai analisar dados. Então, grandes volumes de forma ágil e precisa. Poxa, eu tenho lá meus funcionários, por exemplo. Então, eu sou gestor de uma equipe e eu tenho dois funcionários que estão com uma produção muito ruim, muito abaixo da média, e dois funcionários que estão bem acima da média. Ok, o restante bem no miolo, bem no meio ali, prontos para atingir a meta até o final do mês. E eu vou te passar todos os dados desses meus funcionários. Eu quero que você monte para mim um plano de ação para que os funcionários
que estão em últimos lugares, ali, que estão bem atrasados, consigam recuperar esse gap, de tal forma que eu não desmotive os primeiros também. Cuidado com isso, né? Então, dando muita atenção para quem está ruim, às vezes falta atenção para quem está bem, e esse aqui para, né? Então, vamos tentar manter o ritmo aqui e trazer esse de baixo mais para cima. Me ajuda a montar um plano de ação, faça análise desses dados de meta versus realizado e vamos traçar uma rota. É isso. Então, ela vai analisar os dados e com certeza ela vai traçar uma rota muito mais bem operacional. Prever tendências. Olha, inteligência artificial, ainda nesse exemplo da meta, se continuar nesse ritmo, em quanto tempo vai demorar para bater a meta? Ou eu vou bater a meta no final do mês? Analisa para mim essa tendência, considerando que eu tenho X produção de pipeline aqui esperando para sair quentíssimo e que 20% dessa produção vai ser efetivada. Pronto. Então, eu não preciso ficar lá no Excel colocando um monte de fórmula, fazendo um monte de gráfico e perdendo, por exemplo, 20 minutos para isso. A IA, somente com essas informações, já faz para mim todo o modelo pronto, tá? O que mais? Vamos colocar aqui otimizar decisões. Então, tudo isso que a gente falou agora, no fim, é otimizar a decisão. Então, essas estratégias são mais assertivas, porque eu tenho uma IA do meu lado. Agora, veja, eu quero que você enxergue a IA como um assistente super inteligente, que aprende, que executa e que propõe soluções. Mas, no fim, é isso. É um assistente, é um auxiliar, é um estagiário. Então, pensa como estagiário. Você tem uma pessoa do seu lado que você pode chamar a qualquer hora do dia e pedir praticamente qualquer coisa, obviamente, né, pé no chão, que vai te ajudar a fazer aquilo. E o melhor, vai te dizer, inclusive, como que você deve pedir as coisas. Então, para não ter erro de comunicação, vai falar, olha, essa comunicação não está tão boa, me fala desse jeito aqui que vai ser melhor, eu vou te entregar um resultado mais efetivo. então, isso é uma IA, eu quero que você enxergue como um estagiário, uma pessoa, só que você não enxerga ela, não é um robô. Ela está atrás da tela do computador. É assim que eu quero que você enxergue, mas ela pode executar processos. Perfeito? Muito bem. Falado isso, toda IA, assim como um estagiário, precisa receber comandos. O que que ele vai fazer? Né? O que que essa inteligência artificial vai ter que executar para você? Se eu falar assim para a inteligência, olha, eu quero que você fale para mim a cor do céu. Vai falar, a cor do céu é azul. Ok, esse aqui é um tipo de comando, né? Um comando muito simples. Me fala a cor do céu, o estagiário olha para o céu e fala, é azul. Né? No caso da inteligência artificial, ela vai buscar a informação e vai falar que é azul. Mas eu posso deixar algo muito mais robusto, muito mais interessante. Né? Olha só, qual que é a situação, o cenário em que eu me encontro? Então, primeiro, eu criei aqui um modelo que para mim serve, ok? Para mim serve muito bem. Talvez para você não sirva tanto, ou pode ser que você encontre outros modelos em outros momentos que possam te passar mais intuitivo, mais interessantes, mas a técnica dos 6Ps, para mim, até hoje foi bem eficiente, né? Então, os 6Ps vão ser utilizados: panorama, personagem, propósito, produto, padrão e polimento, para que a gente possa instruir o nosso estagiário. Então, a forma que a gente passa a comunicação é a forma que a gente manda, de fato, né? O que fazer. Então, eu chamo de 6Ps, e esse comando tem a palavrinha prompt. Prompt a gente tem várias palavras em inglês, né? Só para deixar todo negociado, mas no fim, o prompt nada mais é do que um comando, né? Então, eu preciso dar o comando para que a inteligência artificial execute de fato aquilo que eu preciso. Então, o primeiro P é o panorama. Eu vou explicar a minha situação, eu vou explicar o meu cenário, aquilo que está em torno de mim. Então, como que está o panorama? O que que eu quero, né? De um modo geral, qual que é a minha situação, o meu problema? É isso que eu vou apresentar, tá bom? Então, ó, eu preciso fazer uma análise de investimentos para os meus clientes mais conservadores. Ok, então esse é o cenário. Personagem, quem que a IA vai ser? Porque um estagiário, ele pode ser um estagiário de engenharia, pode ser um estagiário de nutrição, pode ser um estagiário do mercado financeiro. O que que eu tenho que passar de instrução? Qual estagiário eu estou contratando? Eu tenho que falar para ela, porque a IA é uma só, mas ela pode se transformar em qualquer coisa. Então eu tenho que falar a função dela. Olha, você, inteligência artificial, vai ser um gerente de alta renda, private, por exemplo, que vai fazer uma análise robusta, profunda, estratégica sobre o perfil de investimento e os investimentos adequados para um cliente mais conservador. Pronto. Ok. Expliquei qual que é o personagem. Eu posso simplesmente também fazer um texto mais curto. Olha, você vai ser um gerente alta renda private de uma instituição grande que atende clientes. Ok, pronto. Propósito. Para que você quer a ajuda de uma IA? Para que você quer um estagiário? Muitas vezes a gente
contrata um assistente, um estagiário, mas não sabe muito o que fazer, né? Então não sabe quais as funções passar. Aqui é a mesma coisa. Qual o propósito da IA? Olha, IA, eu preciso que você me ajude, porque eu estou sem tempo, preciso fazer isso o mais rápido possível. Então, propósito número 1, economizar tempo. Propósito número 2, eu preciso ser mais assertivo nas minhas escolhas. Pronto, você explicou qual que é o propósito da IA. Produto, qual deve ser o resultado final? Olha, o resultado final é: eu preciso de 5 investimentos compatíveis com o perfil do meu cliente, eficientes, com detalhamento sobre os conceitos de cada investimento. Pronto. Então, esse é o resultado final, é assim que eu quero. E aí, por fim, é o padrão. Como que essa resposta deve vir? Então, ok, é isso que eu quero, mas eu quero que você me traga gráficos, tabelas e alguns tópicos para resumir tudo isso num único arquivo. Pronto, eu estou explicando o padrão que eu quero receber a informação. Então, esses são os 6 P's. O polimento, o que, que é? O polimento, assim como um estagiário, assim como um assistente, qualquer pessoa que vai te ajudar, que a gente nós fazemos um comando e essa pessoa traz a resposta e muitas vezes essa resposta ela não é adequada. Olha, faltou uma informação, faltou um relatório, não gostei disso aqui, esse texto não tá bom, vai lá e faz de novo. Não é assim? Então, o polimento é exatamente isso. É quando a gente vai refazer esse prompt, esse comando, porque a resposta que foi que a IA trouxe não foi suficiente, ou não gostei dela, eu quero uma resposta um pouco diferente. Então, eu vou fazer um polimento, vou fazer um ajuste. Esses são os 6 P's. Eu até perguntei para a IA, obviamente, e aí, desculpa, eu sei que eu estou bem aqui na tela, tá? Infelizmente, vou ter que ficar aqui, mas se eu ver que está atrapalhando muito, eu saio, tá bom? Mas vamos lá. Eu perguntei para a IA, porque óbvio, eu vou falar com ela. Perguntei, IA, o que você acha dessa estrutura? Essa estrutura que eu montei é uma estrutura adequada para você me responder? Você acha que está bem feito? E ela falou assim: olha, sim. Por que que funciona bem para mim? Primeiro, porque você me dá um panorama, tem um contexto muito claro. Você me dá uma visão do cenário, isso evita que eu chute o cenário. Porque imagina, se eu não falar o contexto para ela vai ter que imaginar o que está acontecendo com a minha vida, ok? Então ela não vai chutar e, obviamente, vai estar alinhado desde o início. O papel da IA, o personagem, saber quem eu devo ser. Ser um consultor, um analista, uma professora, um redator. Ajusta imediatamente o tom e a profundidade. Propósito, uma tarefa muito clara, evita a resposta genérica. Eu tenho um propósito definido do que eu tenho que fazer. Produto, é essencial. Quando eu sei o que deve ser entregue, eu evito te dar algo fora do formato. Padrão. Isso guia o estilo e a estrutura da resposta, um passo a passo, é um resumo, um texto longo, um texto curto. Polimento. Isso mostra que o processo é iterativo, ou seja, o tempo todo eu vou estar conversando e refinando esse prompt, esse comando, para que me traga cada vez melhor. Perfeito. Deu para entender até aqui, então, o que que é uma IA? Imagina que é um estagiário, só que está atrás do computador, você tem que dar comandos. E o que que é um comando? Como falar com essa pessoa, que é esse prompt, que, na minha concepção, esses 6 P's atendem bem, ok? Boa, vamos lá avançar agora então para um exemplo. Então, esse é um exemplo que nós vamos usar, não vai ser agora, mas só para te explicar. Então, ó, panorama, daqui a pouco a gente vai aplicar isso na IA, tá? Mas olha só, um panorama, situação, um cenário. Estou acompanhando o mercado financeiro em um cenário de alta de taxa de juros. Eu preciso avaliar alternativas de investimento que façam sentido dentro do contexto. Ok. A IA vai ser uma analista financeira especializada em renda fixa, renda variável e alocação de portfólio, com foco em perfil conservador, moderado e arrojado. Propósito: eu quero identificar as melhores opções de investimento disponíveis atualmente, entendendo riscos, oportunidades e estratégias de horizonte de tempo também. Quero que faça uma comparação entre esses produtos de investimento, então CDB, LCI, LCA, Tesouro, fundos, ações, ETFs. Destaque vantagens, risco, perfil, etc. E o padrão, o que eu quero é tabela, tópico e colunas, que tenham essas colunas aqui, ó. Então, na tabela eu quero essas colunas. Depois apresente, então, uma sugestão de portfólio. Muito bem detalhado, ok? É muito claro o que eu quero e como eu quero. Perfeito. Depois a gente vai usar esse comando, a gente vai voltar nisso aqui com o tempo, tá? Não é agora, mas é só para apresentar esse modelo aqui inicial com um exemplo.